reverendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a igreja traz para a nossa reflexão os santos pastores que nos ensinam a vigilância, a simplicidade e a alegria. O quanto é importante para nós o meditarmos na palavra de Deus, alimentarmos a nossa alma, o nosso coração com a palavra de Deus. E nós vamos conseguindo encontrar as respostas para os acontecimentos de nossa vida, vamos conseguindo encontrar com mais clareza a direção, a luz que nós precisamos nos acontecimentos. Por isso que a igreja sempre nos alimenta com o pão da palavra de Deus, a Santa Missa Dominical de modo especial. Vamos sempre ouvir as leituras da Escritura, passagens do Antigo Testamento, as epístolas, as passagens sagradas do Santo Evangelho. E se nós nos habituamos a refletir, a pensar, a meditar, a alimentar a nossa alma com a palavra de Deus, nós conseguimos encontrar as respostas, conseguimos consolar, confortar o nosso coração, conseguimos fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em nosso Senhor. São Lucas faz menção disso no Evangelho. São Lucas teve o privilégio de podemos dizer, uma entrevista, que ele teve com Nossa Senhora. São Lucas é o evangelista que conta a infância de Jesus. Ele teve uma longa e talvez várias conversas com Nossa Senhora, e por isso que ele conta esses detalhes do nascimento de Jesus. Óbvio que ele não foi testemunha disso, esse fato do nascimento de nosso Senhor. E aquilo que São Lucas escreve, referindo-se a Nossa Senhora, porque ele percebeu de modo muito claro que aquilo estava muito vivo no coração, no pensamento, nas palavras de Nossa Senhora. Nossa Senhora contando os detalhes do nascimento de nosso Senhor, daquilo que os pastores contaram a ela, que chegaram no presépio contando, da aparição, da visão do anjo, e o quanto aquilo alimentava constantemente o coração de Nossa Senhora, a ponto de São Lucas notar isso claramente e dizer: Maria guardava todas essas coisas e meditava-as no seu coração. Não foi Nossa Senhora que disse isso, São Lucas faz referência a ela, diz em terceira pessoa, que ela guardava e guardou tudo isso, e meditava no coração, tanto que aquilo era muito vivo, muito claro, os mínimos detalhes. E quando São Lucas conversa com Nossa Senhora, já tinha acontecido a volta de Nosso Senhor já para o céu. A vida pública, a paixão, morte, ressurreição, começa a vida da igreja, e São Lucas vai ter essa conversa com Nossa Senhora, inspirado por Deus para escrever essa versão do Evangelho. Depois de longos anos, ainda muito claro esses detalhes. E o quanto é importante para nós a meditação da palavra de Deus, para que a nossa fé seja sempre alimentada, a nossa esperança seja sempre alimentada, e que nós aprendamos a amar cada vez mais a nosso Senhor. A simplicidade dos pastores que tiveram esse grande privilégio, ontem nós meditamos sobre os anjos, e aqueles homens simples, humildes, pobres, mas que receberam o anúncio do céu. E não só receberam essa graça de Deus, mas responderam prontamente e generosamente. Porque não é o tanto de graças que recebemos que propriamente, ou seja, somente a graça que Deus nos concede. Obviamente que a maior parte é da graça de Deus, mas é a junção da graça de Deus, e entra um grande mistério da resposta de cada um de nós. Alguém pode receber muitos dons, muitas graças, mas se for infiel a tudo isso e rejeitar, colocar um obstáculo à ação da graça de Deus na sua vida, a graça não vai surtir o efeito no seu coração, na sua alma. São esse grande mistério no coração do homem. A graça de Deus com a resposta do homem. E os pastores responderam prontamente: vamos até Belém e vejamos o que é isto que aconteceu e que o Senhor se dignou revelar a nós.
receberam o chamado e receberam a missão e foram, se colocaram prontamente a caminho nessa busca incessante do Senhor. E com os sinais que o anjo havia dado, encontrareis um menino envolto em paninhos, reclinado numa manjedoura. Homens laboriosos, dedicados ao trabalho, que estavam vigilantes, é também ensinamento para nós, a atenção, a vigilância, o cuidado, para nós não cairmos em pecado. Vigiai e orai para não cairdes em tentação, nos diz o Senhor. E os pastores vigilantes, cuidando das suas ovelhas, guardando para não invadir a propriedade alheia, como era o seu trabalho. E estando vigilantes naquele momento, receberam a presença do anjo, receberam o anúncio do Senhor. Muitas vezes nós rezamos 1, 2, 3, rezamos várias vezes, para chegar com mais clareza à resposta de Deus. E precisamos estar sempre vigilantes, prontos, em oração. Não propriamente de joelhos o tempo todo na igreja, mas fazer das nossas ações também uma oração quando nós oferecemos a Deus e colocamos tudo nas mãos de Deus. Mas sempre temos esses momentos de oração, de reflexão, que deve acompanhar o nosso dia, fazer parte do nosso dia a dia. E não desanimarmos porque o Senhor não nos respondeu no primeiro pedido, na primeira súplica. E a profecia de hoje, que é belíssima e preciosa, para completar a nossa reflexão. Eis que aparecerá o Senhor e não falhará. Se ele demorar, espera-o, porque virá e não tardará. Pode ser que demore para nós um pouco a resposta do Senhor. Se ele demorar, espera-o, porque virá e não tardará. Aquele que coloca em Deus plenamente a sua confiança, nunca vai ficar frustrado com Deus. Deus nunca nos causa frustração, desilusão. E precisamos viver muitas vezes essa espera na resposta do Senhor. E que não é fácil para nós, numa sociedade, todos nós, numa ansiedade crescente. E sempre querendo tudo e respostas imediatas da terra e também do céu. Mas voltamos o quanto é importante o refletir na palavra de Deus. Alimentar a nossa alma com a palavra do Senhor, como a igreja traz essas belíssimas profecias. Porque eis que aparecerá o Senhor e não falhará. Se ele demorar, espera-o, porque virá e não tardará. Peçamos a intercessão dos santos pastores, Nossa Senhora, de São José, para que nós vivamos essa confiança, essa espera no Senhor. Que estejamos sempre atentos, vigilantes, esperançosos e cheios de alegria, porque o Senhor virá e não tardará. Amém.